Quem estiver sem papel e caneta, eu sugiro que peguem, que eu vou passar algumas dicas que vocês podem anotar e colocar em prática no dia a dia de vocês, certo? Vamos lá! Sejam todos muito bem-vindas. Para quem ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou a psicóloga Josiane Cirino e também neuropsicóloga. E hoje nós vamos falar, nessa live de hoje, como a gente não permitir que a ansiedade controle a nossa vida. Então eu vou dar algumas dicas práticas e fáceis de serem colocadas no dia a dia que vão te auxiliar nesse controle da ansiedade, minimizando os sintomas que são desconfortáveis na sua vida, certo? Sabemos que hoje muitas pessoas sofrem com transtorno de ansiedade. No Brasil, segundo os estudos, em cerca de 13,3 mais ou menos milhões de pessoas sofrem com transtorno de ansiedade. Então, é uma quantidade muito grande, porque nós estamos falando só do Brasil. Então, muita gente sofre com o transtorno de ansiedade atualmente. Quem tiver pergunta, vai deixando aqui que eu respondo vocês no decorrer da live, tá bom? Então, é uma quantidade grande, né, de pessoas que sofrem com esses transtornos. E para quem vive com o transtorno, né, sabe que o transtorno de ansiedade ele traz alguns malefícios para a nossa vida no decorrer do nosso dia a dia. Mas, Josiane, como eu faço para identificar o meu transtorno de ansiedade que faz mal para a minha saúde e o transtorno que é benéfico, que é um transtorno normal? Temos que lembrar que transtornos de ansiedade são vários, tá bom, gente? A gente está falando aqui da ansiedade generalizada. No decorrer dos dias, dos meses, eu vou trazendo para vocês os outros transtornos, certo? Então, como, Josiane, que eu vou identificar o transtorno de ansiedade, da ansiedade normal no meu dia a dia? Então, vamos lá. Geralmente, quando você tem alguma tarefa para executar no seu serviço e você tem um prazo para cumprir com essa tarefa, geralmente você se sente ansiosa, ansioso. Quando você vai fazer uma apresentação de algum trabalho, você também tem essas sensações. Quando você vai conhecer o boy magia, né, ou a girl magia, você também sente aquele friozinho na barriga, né? Então, isso é uma ansiedade normal de se sentir. Então, essa ansiedade, ela não faz mal para a sua saúde. É super normal. Já o transtorno de ansiedade, geralmente, tá? Normalmente, as pessoas, elas sentem irritabilidade, elas se sentem desconfortáveis, elas pensam demais e seus pensamentos geralmente, tá? Geralmente são pensamentos negativos. Essas pessoas pensam o tempo todo e na maioria das vezes os pensamentos são negativos. Então, com base nisso, nós sabemos que a ansiedade normal, ela não causa isso na gente, ela causa um pequeno desconforto e ela passa, certo? Já a ansiedade que faz mal para a nossa saúde, que gera um transtorno, ele sim faz mal. Eu me sinto irritada, eu posso ficar tonta, ter algumas sensações de tremor no corpo, pensamentos negativos. Eu acho que tudo vai dar errado na minha vida, sabe? E a gente não questiona esses pensamentos. Pensando nisso, eu falei, vamos fazer uma live para ajudar a galera a minimizar isso. Porém, já vou falar para vocês que em alguns casos se faz necessário o auxílio de psicólogo. E em outros casos, o auxílio do psicólogo e do psiquiatra, ou do psicólogo e o neuro. Por que, Josiane? Qual a diferença desses dois? Vou explicar rapidinho para a gente já entrar nas dicas que eu vou passar para vocês. Dá tempo de convidar os amigos para assistir a live e dá tempo de pegar o papel e a caneta, certo? Então, vamos lá. A pessoa que tem o transtorno de ansiedade leve, geralmente, ele fazendo a psicoterapia, ele já consegue minimizar esses sintomas, ele já consegue fazer o manejo, né, do transtorno, das crises.
Dependendo do nível, se ele for moderado ou forte, provavelmente você terá que ter o acompanhamento do psicólogo, do neuro ou do psicólogo, do psiquiatra, certo? Então, preciso que vocês entendam isso, combinado? Então, assim, em alguns casos da ansiedade, precisa-se sim do acompanhamento de um profissional especializado, ok? Porém, o que eu vou ensinar aqui para vocês hoje, tá anotadinho no papel, são algumas habilidades que você pode desenvolver no decorrer da sua vida, no seu dia a dia, desculpa, gente, para você aprender a lidar com essa ansiedade, com esses pensamentos acelerados ou negativos, ok? Vocês estão preparados para anotar? São 6 passos apenas que eu vou deixar aqui para vocês, mas são 6 passos valiosos que vão fazer toda a diferença na vida de vocês, beleza? Caneta e papel na mão. Vou só virar o papel aqui que eu deixei anotadinho esses passos, tá, gente? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu deixei aqui como um passo que eu vejo que é muito importante, que eu vivo batendo na tecla para os meus pacientes, é monitorar os pensamentos. Você que está aí assistindo a live, você monitora os seus pensamentos? Fala para mim, conta para a Josiane, fala para a psicóloga. Quem monitora aí os pensamentos? Então, a primeira dica que você tem que anotar, anota, gente, aproveita que, ó, tá sendo de graça. É realmente para vocês aprenderem, certo? Monitorar os pensamentos. Como assim, Josiane, monitorar os pensamentos? Lembra que no início eu disse para vocês que geralmente os pacientes que têm transtorno de ansiedade, eles têm vários pensamentos negativos? Na maioria das vezes, são só pensamentos negativos, certo? Então, o que você tem que fazer? Monitorar esses pensamentos. E vou te dar uma dica que você vai falar assim, não, Josiane tá ficando louca, tá surtada. Esse psicólogo não tá fazendo isso comigo, não. Vamos lá. A dica é o seguinte, você vai pegar uma hora apenas do seu dia e nessa uma hora você vai reservar pelo menos, tá, gente? Não precisa de passar disso, não. 20 minutinhos para você pensar nos seus problemas. Ah, Josiane, mas como isso? Você tá mandando eu parar e ficar pensando nos meus problemas? Isso mesmo. Pega uma hora do seu dia e dessa uma hora você separa 20 minutinhos, ok? Estão anotando aí? Fala pra mim se vocês estão anotando. 20 minutos. Nesses 20 minutos, ele vai ser o tempo de você pensar naquelas coisas que estão tirando a sua paz, certo? Vai ser os 20 minutos da preocupação. 20 minutos para você se preocupar, tá liberado. Mas, Josiane, você vai fazer isso comigo? Vou fazer isso com você. Você tem 24 horas, certo? Dessas 24 horas, você vai tirar 1 hora e 20 minutos. Esses 20 minutos, vocês estão liberados. Pense em todos os problemas. Que eu não vou conseguir emprego, que eu não vou conseguir superar minha ansiedade, que eu vou perder meu casamento, que eu não vou conseguir prosperar e que eu não vou sair dessa, tá liberado, tá? Vocês podem pensar em todos os pensamentos negativos que tiram a paz de vocês nesses 20 minutos, beleza? Passou esses 20 minutos, né? Passaram-se esses 20 minutos, você vai voltar para o seu estado de vivência normal e vai continuar o seu trabalho, os seus estudos, que você tiver que fazer, certo? Então, no restante das horas do dia, você não está mais liberado a parar para pensar nas suas preocupações, ok? Caso venha alguma preocupação, o que você vai fazer? No outro dia, nessa 1 hora que você separou, né? Nessa 1 hora que você tem 20 minutos apenas, você vai chegar no outro dia e vai pegar e colocar esses 20 minutos para quê? Para se preocupar, ok? Então, esse é o primeiro passo. Coloca aí no papel, certo? Primeiro passo, eu vou monitorar os meus pensamentos. Eu vou tirar 1 hora do meu dia e nessa 1 hora eu vou tirar 20 minutos pelo menos para eu me preocupar, certo? Então, esse é o primeiro passo. Segundo passo que eu coloquei aqui, eu sempre bato nessa tecla, ok? Fazer atividades físicas. Fazer atividades físicas. Coitados dos meus pacientes, porque eu falo o tempo todo na cabeça deles. Fazer atividade física, fazer atividade física. Tem que fazer. Vocês que lutem, certo? Então, vamos lá, gente. Mas, Josiane, não tenho dinheiro para pagar uma academia. Ok. Josiane, não tenho tempo de fazer exercício. Não, ok.
Por quê? Vamos lá. Hoje você consegue entrar no YouTube, pegar vários vídeos que te ensinam a fazer exercícios que não são pesados. Você pode comprar um tênis ou pegar um tênis velho mesmo, colocar no seu pezinho ou no seu pezão e sair para caminhar. Eu sempre bato nessa tecla. Se você tirar apenas 150 minutos, vamos lá, 150 minutos da sua semana para caminhar, a sua ansiedade ela já vai começar a minimizar. Os sintomas começam a minimizar a partir da terceira semana. Então, são só 150 minutos. Onde esses 150 minutos você divide ele ou em 3 dias, né? 3 dias e 50 minutos, ou eu pego esses 150 minutos e divido em 5 dias, que vai dar 30 minutos de caminhada, certo? Então, anotem aí. O segundo passo que a Josiane pediu para eu anotar e tentar colocar em prática é eu fazer a atividade física. Gente, vou contar um segredo para vocês. Não tem como. Saúde mental e saúde física, elas são codependentes uma da outra. Não tem jeito. Não adianta você estar bonitona, gostosona, gostosão, cheio de músculos e com a cabeça falhando. Também não adianta você estar com a cabeça boa e às vezes você está sedentário e aí vem a baixa autoestima, você já acha que você não é bonita, que você é feia e por aí vai, certo? Então, mente e corpo, né? Elas têm que caminhar junto, eu tenho que cuidar dos dois. Então, vamos lá. Primeiro passo, monitorar meus pensamentos, 20 minutinhos, ok? Para pensar nas minhas preocupações. Segundo passo, fazer atividades físicas. No mínimo, 150 minutos de caminhada já ajuda. Para quem pode pagar academia, faça academia. Para quem pode assistir no YouTube, vê pelo YouTube, ok? Até então, entenderam que são atividades fáceis e simples de colocarem no seu dia a dia? Perceberam isso? Então, vamos lá. Estou dando um oi pro pessoal. Anotar aí? Então, vamos lá. Agora, eu vou dar o terceiro passo. Já vou responder as perguntas de vocês, certo? Josi, quando até atividade física te causa ansiedade? Vamos lá. Como a gente está na parte de ansiedade, eu já vou responder. E quem tiver alguma dúvida sobre atividade física e ansiedade, já me pergunta que eu vou pular para o próximo passo. Vamos lá. O ideal é você fazer atividade física moderada ou leve, certo? Por que essas atividades físicas? Por exemplo, natação, tem gente anotando, viu? Natação, caminhada, são coisas que não causam impacto. Por exemplo, vou dar o meu exemplo, tá? Eu tive ansiedade, como vocês sabem, eu sofri do transtorno. E uma vez eu tive uma crise na academia. Eu cheguei na aula, aquela barulhada. E as luzes, blá, 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 blá. Gente, não tem como. O meu cérebro, ele não entendia que eu estava numa academia, que eu estava indo cuidar da minha saúde física. Então, o que aconteceu? Logo veio a crise. Então, assim, procure atividades moderada e leve. Caminhada, natação, meditação, yoga, essas atividades. No entanto, que os meus pacientes, tá, gente? Só se eles quiserem fazer por vontade própria, mas eu nunca indico, meus pacientes, eles gostam de crossfitness, personal, não sei o que lá, eles sabem. Eu não libero musculação no período que tá em crise de ansiedade, não adianta. Pode ir por livre e espontânea vontade, mas eu não libero. Vai caminhar, depois que estiver melhorando a ansiedade, tá liberado. Então, gente, atividades leve a moderada, certo? Isso aí, gente, não deixe de anotar, não. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Eu sempre amei fazer atividades físicas e hoje eu fico pensando no meu coração acelerado na respiração. Vou fazer qualquer dia uma live falando sobre respiração, ok? Então, vamos lá. Na academia, como eu falei, se fizer atividades pesadas, não tem como. O coração vai acelerar, você vai sentir falta de ar. Eu fiz, gente, musculação há muito tempo. Você pega pé, você vai ficar cansada, fadigada. O coração vai acelerar. Então, o que eu tô tentando explicar para vocês é o seguinte: a nossa mente, o nosso cérebro, ele não tá entendendo o que é uma atividade física. Como você pode estar no processo de um transtorno de ansiedade, o nosso cérebro subentende que é um transtorno. Opa, estou em perigo, então eu vou reagir. Vocês lembram que a ansiedade, ela tem a função de nos proteger?
Então, ela prepara o nosso corpo para a gente lutar contra o perigo, ok? Eu vou me defender contra aquele perigo ou eu vou, ó, meter o pé. Ele prepara o nosso corpo para luta ou fuga, certo? Então, quando você tá na academia, a crise vem se você fizer uma atividade pesada, não são todas as pessoas, mas a maioria. O que vai acontecer? Seu corpo vai pensar o quê? Caramba, meu coração tá acelerando, tô sentindo falta de ar. Eu acho que tá na hora de eu lutar ou eu fugir, ok? Então, é por isso. Então, atividades leve e moderada, ok? Vamos pro outro, anota aí, tá, gente? Nós vamos pro terceiro passo. Isso também eu sempre falo. Encontra um propósito. Yoga é muito bom mesmo. Encontra um propósito. Qual é o seu propósito de vida? Você tem algum propósito? É outra coisa que eu sempre bato na tecla. Tem que ter um propósito, gente. Nem que seja cuidar do cachorrinho. Ok? Tem que ter um propósito de vida, tem que ter um propósito para fazer algo da vida, entendeu? O propósito ajuda muito a gente nesse transtorno de ansiedade. A gente ter alguém para conversar, ter alguém talvez para ajudar. A gente tem alguns propósitos, certo? Então, quando eu tenho aquele meu propósito, eu não fico o tempo todo pensando nos meus problemas. Me entenderam? Vamos lá. Se eu tenho um propósito de todos os dias cuidar do cachorrinho, um exemplo, eu vou brincar com o cachorrinho todos os dias, ou eu vou levar ele à praça todos os dias, o que vai acontecer nesse momento que você tá com esse propósito de cuidar de alguém ou de algum animal, seja lá o que for, ou desenhar, escrever? Nesse momento, você esquece dos seus problemas, porque você tem um propósito. Então, você não fica com aquela mente acelerada, com os pensamentos negativos. Por quê? Você tá com um propósito, certo? Então, tem que ter um propósito. Anotaram aí? Nós vamos pro quarto passo. Eu tô olhando na folha, gente, o passo, porque são 6, né? Senão eu esqueço ou pulo alguma coisa. O quarto passo que eu deixei anotado aqui para vocês é o seguinte: veja o lado bom das coisas. Vocês lembram que eu falei para vocês no início da live que os ansiosos constantemente têm pensamentos negativos? E é isso que acontece. Então a gente tem que pegar e ver o lado bom das coisas, o lado positivo. Nossa, Gisiane, mas eu sou ansiosa, tenho crise, você tá mandando fazer isso? Não tô mandando. Tô sugerindo, é uma sugestão. Ah, Gisiane, mas não é fácil. Não, nada é fácil. Mas para isso, tem até uma postagem aí que eu coloquei esses dias, você tem que dar o seu primeiro passo. Um passo de cada vez. Vou dar um exemplo que eu coloquei aqui para falar sobre isso. Pensa comigo, você chega num ambiente onde o ambiente tá super pesado. Nossa, tá pesado, o clima tá pesado. Como é que você vai fazer para ficar nesse ambiente, né? Eu já sou ansiosa, já tenho pensamentos negativos, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente tentar tirar o foco daquele ambiente pesado, né? E pensar em outra coisa, ou talvez até sair daquele local e ir para um outro. Vamos dizer que na sala o clima tá pesado. Eu posso ir pro quarto, pra cozinha. Eu vou desviar o meu foco daquele clima pesado, daquele clima negativo. Um outro exemplo bem simples para quem dirige, né? Vamos dizer que você vai para o seu serviço, é um exemplo basicão, tá, gente? Você está indo para o seu serviço, você sabe que o trânsito é ruim demais. Para quem mora no centro do Rio de Janeiro, sabe que o trânsito é desesperador, é irritante. São Paulo também, nós sabemos disso. Nas outras cidades eu não conheço muito o trânsito. Então, tipo assim, sabemos que o trânsito, ele tira a nossa paz, certo? Então, para eu tirar esse lado negativo, né, para eu não ter que ficar estressado no trânsito, ficar irritado, o que eu faço? Eu posso simplesmente colocar uma música que me acalma, uma música para me distrair. Eu posso fazer essas coisas. Ou também uma outra sugestão, eu posso mudar a maneira a qual eu vou para o meu serviço. Se eu vou dirigindo, eu posso simplesmente passar a ir de Uber. Ah, Gisiane, sempre de Uber? Não, de vez em quando eu posso ir de Uber, de vez em quando eu posso ir de ônibus, de vez em quando eu posso pegar uma carona. Então, assim, são sugestões, estratégias simples e práticas que vocês podem colocar em prática no dia a dia, beleza? Vamos pro quinto.
Sem falar, gente, aqui rapidinho sobre você ver o lado bom das coisas, é que uma simples mudança que você faz no seu dia a dia já muda muita coisa, tá, gente? É um pequeno passo, é todo dia, tentando, errando, tentando, errando, tentando, errando, e uma hora você acerta. Uma hora aquilo já vira uma rotina na sua cabeça, você já sabe fazer. Então vamos lá, beleza? Vamos lá. O quinto passo, estamos caminhando para o último, então vocês já estão sabendo que daqui a pouco acaba a live, então pode mandar pergunta aí que eu respondo vocês, certo? Vamos lá. O quinto passo que eu coloquei, é muito ansioso fazer. Vamos, se vocês quiserem, tá? Vamos lá, eu vou dar 15 segundos, certo? O ansioso, ele vive com pensamento no passado, no presente ou no futuro? Fala aí pra mim, responde aí. Em qual tempo o ansioso vive? Ele vive pensando no seu passado, no seu presente ou no seu futuro? Fala aí pra mim que eu vou contar pra vocês o que é o quinto passo, que é um passo assim, muito simples. Em qual tempo o ansioso vive? Será que alguém sabe? Alguém sabe me responder em qual tempo que o ansioso vive? Passado, presente ou futuro? Onde estão os pensamentos dos ansiosos? Ninguém sabe responder? Futuro! Muito bem, passado não. Vamos lá, basicão do basicão. Pensamentos no passado, eu tenho uma grande probabilidade, né? Você chegou lá no consultório, seu pensamento está muito no passado, você está sofrendo por conta do passado. Passado geralmente é um sintoma de depressão. Geralmente, tá, gente? Cada pessoa é único e cada sintoma, né? Ele age numa pessoa de uma forma diferente. Geralmente, passado, depressão. Presente, estresse. Futuro, ansiedade, ok? Então, vamos lá. Passado, geralmente, depressão. Presente, geralmente, estresse. Futuro, geralmente, ansiedade. Por que eu estou falando geralmente? Eu falo para vocês com base nos estudos, mas nada me impede de chegar uma pessoa lá que ela está sofrendo de ansiedade por conta do seu passado. Ok, tudo bem? As pessoas são únicas e cada uma sente de forma diferente, ok? Então vamos lá. Faço sim uma live sobre depressão, faço sim. Então vamos lá. Então a dica que eu tenho, a quinta, é a seguinte: viver no seu presente. Como é difícil viver no presente, gente. Josiane, eu não consigo. Eu preciso me planejar. Eu preciso saber do meu amanhã. Gente, vamos lá. Eu não estou ensinando a vocês a não planejarem, tá? Não é isso que a psicóloga está dizendo para vocês. Eu estou ensinando para vocês o seguinte: você pode sim se planejar, deve. É legal você se planejar, fazer planos, por que não? O que é ruim é quando esses planos não acontecem e ficam mal, entende? E aí o plano não acontece, vocês ficam mal, vocês ficam preocupados. E quando também você pensa muito lá no seu futuro, e isso te paralisa. Um exemplo, vou dar um exemplo bem básico mesmo. Eu tô dando exemplo simples, gente, porque assim, eu estou falando com pessoas que sofrem com ansiedade, pessoas que querem saber sobre ansiedade, então meu foco não é trazer termos técnicos, eu quero facilitar o entendimento de vocês, certo? Então a gente tá no quinto passo, ok? Então o quinto passo é viver no presente. Vou dar um exemplo básico. Josiane, eu passei numa rua deserta e tinha um cachorro. O cachorro correu atrás de mim, o cachorro nem te mordeu, certo? Ele não te mordeu, mas aí você correu, ficou com medo desse cachorro. O que acontece? No próximo mês, você vai passar novamente pelaquela rua deserta onde tem aquele cachorro que correu atrás de você. Aonde entra a ansiedade nessa questão? Se eu deixo de passar nessa rua por medo desse cachorro, eu estou errando. Por que eu estou errando, Josiane? Porque na sua mente o cachorro vai correr atrás de você novamente e você vai sentir medo, ok? E por que isso seria uma ansiedade, Josiane? Porque ela te paralisa. Provavelmente você não vai passar pelaquela rua porque você vai ficar com medo daquele cachorro. E aquele cachorro, ele pode
estar lá, entendeu? Então, como funciona a ansiedade? Ela pode te paralisar, ela tem esse poder de trazer muitos pensamentos negativos. Você não acredita em você não acredita no outro, você não acredita que as coisas vão dar certo. Então, viva no presente. Faça planos sim, não tem nada de errado, mas viva no seu momento presente, ok? Então, vamos lá. Quem tá anotando, a gente tá caminhando para a última dica. Então, anote com todo carinho antes da gente encerrar essa live. Vou falar para vocês essa última dica que é bem básica também. E quero que vocês coloquem em prática tudo isso, beleza? A última dica, gente, fala sobre a minha pessoa. Buscar terapia. Lembra que no início da live para vocês o seguinte, pessoal, em alguns casos de transtorno de ansiedade, se faz necessário o acompanhamento de um ou dois profissionais ou mais profissionais para que você venha a superar a ansiedade. Então é isso. Algumas ansiedades você não consegue tratar somente com esses passos. Esses passos são habilidades que você vai adquirindo, aprendendo, colocando em prática no seu dia a dia, essas habilidades, que com isso você consegue minimizar os sintomas ansiosos, certo? Outra coisa que eu queria falar com vocês, que lá na parte do pensamento, é o seguinte, questionar os seus pensamentos. Seu pensamento falar para você assim, você não vai passar na prova. O que você faz? Acredita no seu pensamento. Não vou passar na prova, não vou passar na prova, vou passar na prova. Mas aí você esquece de falar para ele assim, beleza, pensamento, por que eu não vou passar na prova? Quem faz isso? Quem faz isso? Levanta a mão para eu saber quem questiona o pensamento. Bate de frente com o pensamento. Porque, assim, se vocês não sabem, a gente não consegue impedir o pensamento de invadir a nossa mente, né? Ele chega chegando, ele não pede permissão, ele chega. Chega do jeito dele e fala o que ele quer. Ok? Beleza, pensamento, você pode falar o que você quiser. Mas cabe a mim filtrar esse pensamento. Então, o que falta muito no ansioso é esse passo. Veio o pensamento, né? A gente estava falando da prova. Você não vai passar da prova, mas aí você sabe que você estudou, que você conhece a matéria. E aí o pensamento falar para você, olha, vai passar na prova não. O que você faz? Não vou passar na prova, não vou passar na prova, pensa negativo. Chega na hora de fazer a prova, não consegue fazer a prova e não passa. Mas aí, qual é a questão? O que você pode fazer e deve fazer? A gente tem lá os 20 minutinhos, lembra? Da gente tirar o tempo para as preocupações. E a gente também tem essa questão de fazer o quê? Pensamento, beleza, por que eu não vou passar na prova? Ele vai te falar, você não vai passar porque você não consegue, porque você é um fracassado, você é uma fracassada, você é uma burra. Porque o pensamento é sinistro, né? É só negativo. Ele não vai falar que você vai tirar 10, não vai, não espere isso dele. Tá bom, pensamento, tá, você falou pra mim que eu não consigo, que eu sou uma burra, mas eu estudei, então eu vou passar na prova. Não, você não vai passar porque você não estudou o suficiente, é assim, tá, gente? Você não estudou o suficiente. Tá, tudo bem, eu não estudei o suficiente, mas tudo que eu estudei é o que é necessário. O que eu estudei é o conteúdo que vai cair na prova. É assim, gente, é assim que faz, entendeu? É bater de frente com o seu pensamento. Quando eu digo bater de frente, questiona, gente, papeia. E aí, você chegou aqui sem pedir licença, tá falando comigo, beleza, vou te ouvir e eu vou também te responder. Mas a galera faz o quê? A galera ouve o pensamento e leva aquilo como verdade, ok? Então, vamos refrisar todos os passos antes de encerrar a live, ok? E o que eu vou pedir para vocês depois? Vamos lá. Primeiro passo que eu falei com vocês, monitorar seus pensamentos, que vocês vão tirar os 20 minutinhos, ok? Para pensar em todas as preocupações, de 1 hora a 20 minutinhos. Fazer atividades físicas, só relembrando, tá? Encontrar um propósito, cuidar do cachorrinho, passear, qualquer coisa. Encontre um propósito. Depois, veja o lado bom da vida, né? Os pensamentos já são negativos, então a gente vai ver o lado bom da vida. Nem tudo é ruim, ok? Depois, viver no presente e, por último, buscar um psicólogo. Gisele, por que por último buscar um psicólogo? Não, gente, se puder buscar primeiro,
ok. Mas se conseguir também colocar em prática todas essas coisas e ver que está conseguindo manejar a ansiedade, ok também, entendeu? A minha intenção aqui é fazer com que vocês aprendam a lidar com a ansiedade de vocês, minimizem os sintomas de vocês, entendeu? Que vocês se sintam confortáveis no dia a dia, certo? Então é isso, é o que eu trouxe para vocês hoje. Eu vou pedir um negocinho apenas. Assim que eu terminar a live, vocês vão lá no perfil, comentem na postagem que eu vou fazer, vai ser um resumo sobre o que eu falei com vocês aqui agora. Se fizer sentido para vocês, se todas essas dicas que eu passei para vocês, vocês achem, né? Vocês acham realmente que vai valer a pena outras pessoas saberem, vocês compartilhem, marquem as pessoas. Por que eu falo isso, gente? Porque tem muita gente que não tem coragem de vir assistir uma live, não tem coragem de entrar num perfil que fala sobre ansiedade, sobre autoestima, porque elas têm medo de lidar com aquilo, com a sua dor. Então, às vezes, você conhece alguém que está sofrendo de ansiedade, baixa autoestima, pensamentos negativos, compartilha com essa pessoa. Às vezes, essa pessoa não está nem no Instagram, está no WhatsApp. Compartilha no grupo de família. Nós sabemos que os idosos também têm muita dificuldade, né? De entender as questões psicológicas, de entender sobre o papel do psicólogo. Compartilhe com alguém. Muita gente tem vontade de ir ao psicólogo, tem medo, tem insegurança. Então, combinado é esse. Eu vou fazer uma postagem lá para vocês assim que eu encerrar a live. Vocês comentem, me falam o que achou da live, o que vocês aprenderam, o que vocês ficaram com dúvidas, que eu vou responder a vocês lá mesmo. Josi, fiquei com dúvida nisso. Josi, pode falar mais sobre isso? Olha, Josi, eu gostei muito, eu anotei todos os passos, eu vou colocar em prática, tá bom? Vai lá na postagem assim que eu encerrar, comentem, compartilhem com quem vocês quiserem, com quem que vocês acham que vai somar, tá? Na vida da pessoa. Não é somente, tipo, compartilhar, não. Olha, eu acho que vai valer a pena fulano ouvir isso. Manda pra ela, tá bom? Eu tento passar aqui no perfil, gente, pra vocês de forma simples, clara. Não quero ficar usando palavras difíceis, eu quero que vocês entendam. Então, ansiedade é totalmente tratável. Eu superei a ansiedade e vocês têm hoje em mãos 6 passos que vão fazer com que vocês não vivam mais preocupados com as pesquisas, sabe? Vão fazer com que vocês não permitam ser controlados pela ansiedade. Então, todo mundo que está respondendo aqui, ó, vai lá, não deixe de ir, tá bom, gente? Vai lá no feed, na postagem que eu vou fazer e comenta, combinado? E eu espero vocês na próxima live, semana que vem. Vou trazer convidados também. Espero vocês nas próximas lives. Podem pedir temas, sugerir temas que eu vou tentar trazer para vocês toda quarta-feira, 20 horas e 20 minutos. Foi assim, 20 minutos, né? Eu falei 20 minutos, gente. Então, assim, foi muito bom estar com vocês aqui e é muito bom poder colaborar com vocês também, amenizar essa dor, esse sofrimento que às vezes vocês têm, tá bom? Então, até a próxima live. Na próxima live, traz mais gente. Compartilhe a live também, se vocês quiserem, tá bom? Gente, é tudo sugestão. Se fez sentido para você, se ajudou você, pode ajudar outras pessoas. Combinado? Espero vocês no feed e na próxima live. Grande abraço, pessoal. Gratidão.